pastor que a igreja, a liderança escolheu é compromisso. E uma das coisas que bloqueia o compromisso é mesmo a falta de perdão. E às vezes nós vemos a igreja e queremos experimentar mais de Deus, queremos ter comunhão com Deus, comunhão com os nossos irmãos e não conseguimos por falta de perdão. Amém? E nesta manhã eu gostaria de, em alguns minutos, falar sobre isso e aprendermos juntos o que é que a Bíblia fala sobre isso. Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus, no seu capítulo 18. No versículo 21 vai começar a nossa leitura, amém? Mateus, no seu capítulo 18. Vamos começar a leitura no versículo 21. Já encontramos? Bênção. Diz assim a palavra do Senhor. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou e a sua mulher e os seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, o soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, e, lançando a mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Amém? Amém? É bom como a Bíblia fala para nós, não é? Ah, Deus. Falar sobre perdão para mim, não é uma tarefa fácil. É um dos que para ninguém deve ser fácil falar de perdão. Porque quando nós pensamos que somos sinceros diante de Deus, perdoamos, não temos mágoa com ninguém, a Bíblia nos ensina como é que devemos resolver essa situação. E quando a Bíblia fala sobre perdão, nós entendemos que há muita coisa que precisamos de resolver. Às vezes nós perguntamos por que é que não tem mais o mover de Deus na igreja, por que é que as pessoas não experimentam mais de Deus, a vontade de Deus, o amor de Deus. A verdade é que sem perdão é impossível. Estamos a falar do perdão que nós temos que dar para o nosso irmão, mas também o perdão que nós temos. Nós precisamos de nos perdoar. Há muita gente que chega na igreja e acha que é a pior pessoa. Deixa eu dizer, se você conseguir saber o que Deus sabe, você vai entender que afinal não é assim tão mal. Mas a boa notícia é que Deus perdoa. Ele perdoa. E a base do perdão para nós é esse primeiro perdão que Deus tem para conosco. Ele pega aquela lista toda de pecado, aquilo que tinha para nos acusar, e Ele perdoa. E agora parte um princípio para nós, que nós devemos nos perdoar. E Jesus, esse assunto do perdão é tão interessante que até quando em Mateus 6 ele ensina sobre oração, ele fala do perdão. Ele começa a falar dos hipócritas e aí passa pelo perdão. Ele fala da sinceridade de coração. E quando nós aceitamos a Jesus e começamos a andar com Jesus e queremos ser sinceros diante de Deus, o resultado disso é perdão. Eu já disse na última vez que Deus me deu a oportunidade de atender muitos casais. E quando eu ouvi que alguém queria divórcio porque ele tinha mais roupa do que ela, eu comecei a rir, desculpem. Eu disse, não faz sentido alguém terminar o casamento porque o guarda-fato dele é maior do que dela. Não faz sentido. Mas para chegar até aí, aquela lista que ele diz, olha, eu preciso daquele vestido. E ele compra 2 fatos para ele.
Eu preciso daquela t-shirt. Ele compra a PlayStation, né? E os jogos. Uns homens que é PlayStation. Não tenho nada contra. Só que não tenho tanta paciência para, mas fica em paz, não é pecado. Pelo menos a Bíblia não diz. E nós começamos a olhar nos nossos relacionamentos e começamos a ver que afinal a palavra perdão está mais marcada do que nós pensamos. Nós olhamos para nós, lemos a Bíblia, nós temos aquele ritual, aquele esquema já na nossa mente, que eu cumprimento toda a gente, eu não preciso saber a vida de toda a gente. Há quem diga que até nós perguntamos se está tudo bem, sem querer ouvir a resposta. Nós temos paz do Senhor e queremos ficar por aí, mas fica mal. Então está tudo bem. A pessoa quando diz, Deus vai abençoar, nós nem queremos saber o que a pessoa vai responder. E quando alguém diz, estou a precisar de oração, nós, Deus da glória. Então nós entramos nesse esquema para tentar pensar que somos alguma coisa que, na verdade, a Bíblia sempre vai nos confrontar e mostrar que algumas coisas estão desalinhadas. Amém? E eu creio que, no fim, muitos vão pedir perdão. Eu creio. Eu lembro, e eu não estou a falar da teoria, vou falar da prática. A pessoa que mais Deus me testa no perdão é minha esposa. É minha esposa. Quando eu tenho que pedir perdão a ela, parece uma tarefa difícil. E, entretanto, eu digo que é a pessoa que eu amo, é a minha companheira. Se não fosse ela... Mas pedir perdão a essa pessoa é difícil. Agora eu me pergunto, como seria pedir perdão ao nosso inimigo? E Pedro, voltando ao texto, Pedro, ele sabia que se não tivesse essa área resolvida, ele estava em problemas. E ele faz a pergunta, e é a pergunta que todos nós queremos saber. Qual é o limite do perdão? E ele diz, olha, como os rabinos ensinam que só podemos perdoar até a terceira vez pelo mesmo erro, pelo mesmo pecado do nosso irmão. Ele sabia que era 3. Ele diz, olha, será 7? Ele disse, agora Jesus vai ver que eu sou bom. Não é 3, é 7. Eu, Pedro, são 7. E ele esperava que Jesus respondesse, muito bem, Pedro, servo de Deus. Aumentaste mais 4 vezes. A tua coroa aumentou no céu. Mas Jesus não responde isso. Interessante quando Jesus fala conosco. Ele diz, não, 7, 70 vezes. 70 vezes. 490 vezes por dia. Aí Pedro fez as contas dele e disse, Jesus Cristo, se nós pararmos para pensar nesse número, fica complicado. Se às vezes perdoar uma já é complicado, imagina 70 vezes 7. E a resposta de Jesus deixa Pedro todo trocado. Diz eu a pensar que era humilde, aumentei mais 4. E Jesus responde que não tem limite. Quando nós temos amor, não tem limite para perdoar. Jesus trocou Pedro. E nós temos que amarmos a Deus, que experimentamos do seu amor. E da mesma maneira nós precisamos de amar o próximo, o mandamento, amar o próximo. E o resultado de amar o próximo é perdoar ao próximo, sem apontar quantas vezes. Mas o mais fácil é apontar quantas vezes já perdoamos uma pessoa. Na verdade, há pessoas que conseguem tirar o registro grandes, uns em papéis, outros no computador, e diz no dia X, às X horas, tu não me cumprimentaste. Eles estão a olhar para mim, afinal é registro, é verdade. Nós temos essa tendência como humanos. E somos todos filhos de Deus. E Pedro, ele queria ter esse limite. Na verdade, nós queremos saber quantas vezes queremos perdoar, quantas vezes é o limite para perdoar alguém, e Jesus deixa cair isso por terra. Não tem limite. Quem ama, perdoa. Amém? E a primeira coisa, ou o primeiro tema que eu gostaria de ver, ou a primeira divisão, é por que temos dificuldades em perdoar? Amém? A palavra perdão é tão fácil de dizer, mas é difícil de praticar. É difícil praticar o perdão.
É difícil olharmos para alguém e nós temos razão de estar chateados, magoados e dizer, eu te perdoo. Eu pego toda a lista que eu tenho contra ti e digo, já não tem efeito na minha vida. É difícil fazer isso. Pelo contrário, nós gostamos que alguém cometa o erro contra nós para nós gritarmos, ai, tu falhaste comigo. Ai, quando Deus chegar aqui as coisas vão ficar bonitas. Mas a Bíblia nos ensina ao contrário. Por isso é que, se eu der o exemplo de casais, vamos aplicar também até para aquele que é solteiro, mas se calhar mais prático, mais rápido, será falar de casais, que quando se chateiam, o marido ou a esposa, ele manda flores e ela diz, tá, já está. Ele entendeu que tem dívida comigo. E ela recebe as flores e ele chega, recebeste as rosas, meu amor? Eu, sim, estão aí. E o marido, na tentativa de resolver o assunto, um jantar. Ele leva aquele restaurante que nunca levaria a uma situação normal, porque é caro, e ele diz, não, para a minha esposa eu vou. E ele prepara tudo, vão ao jantar, eles estão no jantar, e ela, não é mau. Tá. Come-se. Já vi pior. Parece uma coisa simples, não é? Mas é que nós fazemos isso até com o nosso irmão da igreja. Nós gostamos que alguém tenha alguma coisa, que alguém cometeu alguma coisa conosco e nós guardamos na nossa lista, tu me deves. Tu me deves. Mas a Bíblia diz ao contrário, que precisamos de resolver isso. Não é para fazer uma lista, mas é para resolver. Muita gente esconde numa gaveta os problemas e depois o divórcio acontece porque o marido nunca deixou de pôr a toalha molhada no chão. Eu pensei que isso era um exemplo. Isso acontecia a alguns. Mas é tão interessante que os homens têm uma tendência de pôr toalha molhada ou na cama ou no chão. É incrível. Aquilo parece íban. Nós saímos da casa de banho, tem tanto sítio para pôr a toalha, mas uma na cama. E às vezes uns mais sérios deixam cair. Já não fica na cama. É incrível, né? Eu nunca pensei que isso podia chegar até o divórcio. Mas o problema é que chega ao divórcio não por causa da toalha. O problema é que a mulher chega e diz, oh, meu amor, na cama não. E ela vai e põe no sítio certo. Dia seguinte, o homem, mesma coisa. Oh, meu amor, na cama não. Mas há quem continua e vai a terceira vez, ela já diz, eu não falo com esse animal. E ela deixa de falar e o homem diz, oh, está tudo resolvido. E todos os dias que a mulher pega na toalha, diz, mais uma. Mais uma. E ela vai arquivando lá, dizendo, olha, às 7 horas, mais uma toalha. E quando ela faz as contas, 1.200 vezes que ele deixou a toalha na cama. E isso traz divórcio. Porque a mensagem que ela recebe é que ele não a respeita mais. Por isso, quando nós guardamos os problemas nas nossas gavetas, para pensar que vai se resolver dentro da nossa gaveta, é mentira. Um dia aquilo vai ser... A pior coisa é quando aquela gaveta já não vai ter espaço para pôr mais nada e ela rebenta. Amém? Por isso é que o perdão é um assunto muito importante para nós. E o mais engraçado é que nós, como filhos de Deus, temos essa obrigação, esse dever, ou devia ser esse prazer de perdoar, porque entendemos que fomos perdoados, mas é-nos difícil perdoar. Não sei se rapidamente nós conseguimos pensar em alguém que nos fez mal. E nós deixamos assim, olha, passou uma semana, 2 semanas, isso já não me afeta. Mas nós não falamos com o irmão. Mas ao mesmo tempo, quando nos cruzamos com o irmão, damos aquele sorriso. Tudo bem? Mas cá dentro já diz, eu queria te matar. Mas... Foi o que acontece com esse servo ingrato. E é tão interessante que quando nós não conseguimos perdoar, nós estamos a dizer que somos ingratos.
A Bíblia diz que esse servo não tinha como pagar, mas o seu senhor perdoou. Ele entendeu o perdão, ele foi perdoado. Podia ser vendido ele, a sua mulher, os seus filhos, mas ele foi perdoado. A dívida foi perdoada, ele sai. O interessante é que, saindo daquele cenário de perdão, de alegria, de voltar com os filhos, porque podia voltar sem a mulher, sem os filhos, estão a voltar todos, e encontra aquele que devia. Há quem parou e teve paciência de fazer contas e fez um cálculo de quanto mais ou menos seria 10 mil talentos. E deixa ver se eu encontro aqui. É interessante. Eu achei interessante os irmãos que têm paciência de fazer essas contas. E diz mais ou menos 1.000 talentos. Um talento igual a 34 quilos de metais preciosos. Outro fez outras contas e diz mais ou menos 10 mil talentos eram 8 milhões de dólares. 8 milhões de dólares não, 8 mil euros. 8 mil euros. E agora esse que foi perdoado, 8 mil euros, ele chega naquele que devia mais ou menos 16 euros. E o cenário muda. Foi perdoado de 8 milhões de euros, agora encontra 8 milhões de euros. Agora, chega ao lado daquele que deve 20 euros, ele fica chateado. Tu não tens como me pagar. É incrível que a Bíblia diz que ele vai e sufoca-o. Paga-me o que deves. Não é como nós somos. O nosso orgulho em saber que alguém tem dívida para conosco, sabe bem, faz bem. Tu me deves. Eu não quero resolver, eu quero guardar isso. Eu quero guardar isso porque sabe bem saber que tu me deves. Mas a Bíblia diz que quando nós sabemos disso, nós temos que resolver, chamar o nosso irmão e dizer, olha, como esse rei fez. Ele chamou e disse, olha, a tua dívida é X. Vamos resolver esse assunto. Amém? Vamos resolver esse assunto. Se nós queremos resolver, nós queremos perdoar, nós precisamos chamar as pessoas com quem temos problemas. E isso não é fácil. Nós queremos, não, já orei, Deus resolveu, mas não é assim que a Bíblia ensina. Nós precisamos de falar com as pessoas. Dizer, a tua dívida é essa, mas eu te perdoo. Tu me fizeste isso, mas eu te perdoo. Não é esperar perguntar, será que já se arrependeu? Será que já mudou de atitude? Não. O problema é se já se arrependeu, se mudou de atitude, não é contigo. Contigo é perdão. O perdão não tem a ver com a reação do outro, tem a ver com o mandamento. E você quer obedecer a Deus. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Amém? O perdão é tão interessante que quando nós não perdoamos, nós até estamos sujeitos a ter enfermidades. Na verdade, a nossa vida espiritual é bloqueada. Nós não conseguimos desenvolver, porque um coração que não consegue perdoar, não consegue experimentar aquilo que Deus tem para ele. Não consegue. E nós queremos, nós cantamos, nós oramos, nós viemos ao culto, nós lemos a Bíblia, nós lemos, nós estudamos, mas não perdoamos. E muita gente muda de igreja porque já está farto de muita gente, mas deixa eu dizer que o problema vai continuar lá do outro lado. Porque o coração vai ser o mesmo, um coração endurecido. Uns vão dizer, pastor, você não sabe as pessoas que eu conheço. Você não conhece a bênção do meu marido. E as pessoas chamam bênção no marido quando o marido é a pior pessoa. É interessante isso. Tu não conheces o meu problema e nós tentamos justificar que temos argumentos para não perdoar, mas a Bíblia fala ao contrário. Ao contrário. Eu sei, mas o meu pai me abandonou, o meu pai me abusou, o meu patrão isso e assado. Mas a Bíblia fala para perdoar. Não tenha nada guardado no teu coração que possa impedir a tua comunhão com Deus. Resolve isso. Peça perdão. Perdoe.
Quando nós entendemos isso, nos casamentos as coisas vão mudar. O nosso relacionamento na igreja vai mudar. Nós vamos começar a experimentar coisas novas da parte de Deus, mas nós precisamos de dar esse passo. Perdoar. Chegar até aquele que nos ofendeu. E muitas das vezes, é tão interessante que muitas das vezes a pessoa faz alguma coisa ou tem alguma reação e na sua intenção não era fazer alguma coisa para nos magoar. Mas nós humanos, nós conseguimos rapidamente interpretar o mal. É mais fácil ver o mal do que o bem nas pessoas. E nós rapidamente temos um julgamento e determinamos que não vou perdoar. Depois, perdão é bom para quem? Para nós. Devemos perdoar. Sim. Perdão é bom para nós. Porque quando nós não perdoamos, o nosso coração torna-se a própria prisão. E nós somos os próprios guardas a dizer, não sai, não perdoa. Então é interessante, nós mesmos criamos uma prisão para nós mesmos e não deixamos que a solução chegue até nós. Não tem demônio, não tem inimigo, não tem ninguém. Nós conseguimos fazer isso. Nós dizemos, não, daqui não. Você vai ficar, essa mágoa tem que ficar aqui, até que o Senhor venha buscar a igreja. É tão interessante. Nós guardamos, nós conseguimos guardar tão bem, tão bem, tão bem, que depois nada acontece na nossa vida. Nós tentamos orar, por isso é que Jesus faz a referência em Mateus 6 sobre o perdão na oração. Tentamos orar, mas a nossa oração não tem efeito. Tentamos desenvolver alguma coisa com Deus e não conseguimos. Começamos muitas coisas e desistimos de todas elas. Os nossos casamentos cada vez parecem a piorar. Porque nós não conseguimos resolver as nossas coisas. Nós não conseguimos dizer ao marido ou à esposa, olha, tu fizeste isso me magoou, mas eu te perdoo. Tu continuas com a mesma atitude, mas eu te perdoo. Eu não quero estar preso nesse sentimento. Eu quero ser livre. E nós às vezes não somos livres por causa disso. Às vezes nós procuramos pecados e às vezes nós não perdoamos e não conseguimos ser livres. E a falta de perdão nos torna escravos. Escravos. E essa escravidão nos traz enfermidade. Traz enfermidade para a nossa alma, para a nossa mente. Por isso é que temos muitas pessoas depressivas. Pessoas que parecem que têm tudo, mas não conseguem desfrutar. Mas o seu coração. Precisamos entender que o perdão é benefício para nós. O perdão não depende da atitude do outro. É resultado da minha comunhão com Deus. Quando eu ando com Deus, quando eu tenho intimidade com Deus, o perdão torna-se natural. O perdão torna-se natural. Amém? Não tem argumento, não tem justificação que possa dar base para a tua falta de perdão. Pelo contrário, a Bíblia nos ensina a perdoar. A perdoar. Quer ser feliz? Aprenda a perdoar. Eu entendo que nós, como filhos de Deus, o Deus poderoso, o Deus que sabe todas as coisas, que pode resolver todas as coisas, não somos mais felizes porque não somos obedientes à sua palavra. Porque quando nós começamos a perdoar, nós nos sentimos mais leves. E vocês podem entender que daqui eu consigo ver a cara dos irmãos. É tão interessante isso. Que sempre que eu falo uma coisa, o irmão tranca mais a... Mas é interessante isso. É interessante porque o perdão é um assunto que nos deixa desconfortáveis. O perdão exige uma mudança, o perdão exige uma atitude. Eu reconheço que preciso. O irmão, depois de ouvir isso, nunca mais vai poder justificar e dizer, não, ele fez, não, vais ter que ter a obrigação de ir resolver o assunto. Por isso é que o perdão é um assunto que dói. Por isso é que Pedro estava aflito. Até quantas vezes?
Jesus respondeu: quem ama, perdoa. Quando nós temos dificuldade em perdoar, nós temos que recorrer ao nosso Pai. Nós precisamos entender esse perdão. E a pior coisa não é aquele que ainda não perdoa o próximo, que é mau, que é errado, que é veneno para a alma, é aquele que não consegue se perdoar. Alguém escreveu que, eu não sei quem escreveu, mas ele diz assim, que a falta de perdão é como se nós tomássemos o veneno e estamos à espera que o outro morra. Interessante isso, eu achei esse texto muito interessante. Tu pegas o copo de veneno e dizes, hoje vais experimentar, e tu bebes o veneno e agora ficas a olhar, vais ver. Não vai acontecer nada com o outro, mas conosco nós vamos ser destruídos, nós vamos morrer. A nossa alegria vai-se e cada vez parece que estamos a envelhecer devido a esse peso nos nossos corações. Mas Deus, Ele nos chamou para outra coisa, para desfrutarmos da sua paz, da sua alegria. Por isso, nesta manhã, se há alguma coisa que eu quisesse guardar, quisesse partilhar, é perdoe. Tem um texto em Efésios 4:32 e eu termino com esse texto. Efésios 4:32. Diz assim: antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Se está difícil perdoar, olha para o perdão que Deus nos deu. Assim como aquele que devia 8.000 milhões de euros não conseguia perdoar aquele que lhe devia 20 euros. Assim é o nosso argumento quando nós tentamos justificar diante de Deus por que não perdoamos as pessoas. Ou seja, não tem argumento para não perdoarmos. Se somos filhos de Deus, nova criatura em Cristo, perdoar deve ser o nosso natural. Aprender a perdoar deve ser o nosso desejo. Que Deus rico e poderosamente nos abençoe. Amém.